Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O empresário acusado de agredir mulheres é preso pela Interpol em Abu Dhabi. Tiago Brenan estava foragido desde o mês passado. A Polícia Federal prende suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto. Em Aracaju, vão para o presídio militar os policiais rodoviários acusados de matar Genivaldo Santos por asfixia. Brasileiros passam mais uma noite na fila para atualizar os dados do CadÚnico. O Datafolha divulga a segunda pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. Morre na Escócia o ator Robbie Coltrane, dos filmes do Harry Potter. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve hoje em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O dia dos presidenciáveis. Lula encerrou hoje a primeira passagem pelo Nordeste nesse segundo turno. E Bolsonaro participou de atos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Corrida eleitoral, os números das pesquisas Datafolha e IPESP para a presidência da República. Investigações vetadas. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspende inquéritos sobre institutos de pesquisa eleitoral. Operação da Polícia Federal prende 2 pessoas por suposto desvio de verbas no orçamento secreto. Prende e solta. Empresário brasileiro acusado de agressão e crimes sexuais é preso nos Emirados Árabes. Paga fiança e vai responder processo de extradição em liberdade. Após apoio da OTAN à Ucrânia, Vladimir Putin diz que confronto direto com a organização poderia ocasionar uma catástrofe global. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, Lula encerrou hoje a primeira passagem da campanha pelo Nordeste nesse segundo turno. O candidato do PT participou de uma caminhada com apoiadores na região central do Recife e voltou para São Paulo. Sexta-feira, 14 de outubro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Polícia Federal e CAD são impedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral de investigar institutos de pesquisa de intenção de voto. Lula, candidato do PT à presidência, segue no Nordeste cumprindo a agenda de campanha e diz que votos de eleitores da região é questão de honra. Jair Bolsonaro, que tenta reeleição pelo PL, participa de atos no Rio de Janeiro e chama Bolsa Família de esmola. Nunca antes, numa eleição presidencial, o voto religioso foi tão disputado, especialmente de evangélicos, que têm se movimentado em campanhas dentro das igrejas. Participação da indústria brasileira na produção mundial atinge menor patamar em 32 anos. Na quinta reportagem especial da série Brasil em Debate, como a educação básica brasileira perdeu 17% dos alunos das classes D e E na pandemia. E o que o país precisa fazer para trazê-los de volta às salas de aula? O presidente russo anuncia trégua dos intensos bombardeios em áreas urbanas da Ucrânia, no dia em que o país celebra o feriado dos defensores. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje temos a presença da jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e do economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. 2 pesquisas divulgadas hoje mostram estabilidade na corrida eleitoral para a presidência. Chegamos, 6 horas e 5 minutos. Boa noite para você. Eu sou Diego Sarza, tá no ar o All News dessa sexta-feira, hein? Sextou, dia 14 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você pode participar, hashtag o All News, comentar as nossas lives, as nossas transmissões. No YouTube tem enquete também. Coloca aí a enquete pro pessoal dar uma olhada. Não tem? Aqui tem, ó. Você ainda tem dúvidas sobre quem votar no segundo turno das eleições? Sim ou não? A nossa
tela está aí. A porcentagem não está exatamente correta, agora sim apareceu, mas é essa a pergunta que a gente faz. Você pode votar, interagir, já eu trago o resultado. Bem rapidinho, porque acaba de sair o resultado da Datafolha, tá? Mais uma pesquisa da Datafolha foi divulgada agora, nesse momento, a presidência da República. E o Datafolha aponta Luiz Inácio Lula da Silva na frente, com 49% das intenções de voto no segundo turno. O presidente Bolsonaro tem 44%. Esse novo levantamento foi feito entre quinta-feira, dia 13, e hoje, sexta-feira. Os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas, tá? Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vale lembrar que essa é a segunda pesquisa feita pelo Datafolha para o segundo turno. Brancos e nulos são 5%, não sabem 1% dos entrevistados. Foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 cidades. Ontem e hoje, margem de erro de 2 pontos percentuais, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral e o nível de confiança é de 95%. Deixa eu ver aqui a simulação anterior do Datafolha para a gente fazer um comparativo, não é, para trazer aí esses números, já que a segunda pesquisa realizada pelo Instituto, na última sondagem, Lula tinha 54% e Bolsonaro 38%. Portanto, a variação foi essa, agora Lula aparecendo com 49% e Bolsonaro com 44% dos votos totais. Deixa eu dar uma olhada também nos votos válidos, excluindo brancos e nulos e também os indecisos. Nos votos válidos, Lula tem 53%, Bolsonaro 47%, segundo o Datafolha. Assunto para o nosso colunista, receba aqui Leonardo Sakamoto. Fala, Sakamoto, boa noite para você. Mais uma Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, vamos terminando mais uma semana juntos. Hoje, excepcionalmente, não teremos aqui a presença de Augusto Nunes, estarão aqui José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, o Diogo Schelp e o Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro afirma que Moraes governará o Brasil se Lula for eleito. Pazuello rebate ataques do PT de que será preso. E grupos de esquerda disparam fake news sobre combustíveis. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu na noite desta quinta-feira a investigação do CAD e da Polícia Federal contra institutos de pesquisas. Segundo o magistrado, a suposta ausência de causa e incompetência absoluta dos órgãos para uma apuração desse tipo no período eleitoral. Moraes também afirmou que a abertura de inquéritos busca supostamente satisfazer a vontade eleitoral de determinada candidatura. Para o ministro, as possíveis infrações das empresas deveriam ser investigadas pelo TSE. No entanto, ele alegou que não existem indicativos mínimos de formação do vínculo subjetivo entre os institutos ou práticas de procedimentos ilegais. Além de suspender as investigações, Alexandre de Moraes determinou que a Corregedoria Geral Eleitoral e a Procuradoria Geral Eleitoral investiguem suposta prática de abuso de poder político e abuso de autoridade do presidente Jair Bolsonaro por ter supostamente utilizado órgãos administrativos para se favorecer nas eleições. Faltam só 2 dias para o primeiro debate presidencial do segundo turno nos estúdios da Band. Com as regras definidas, os candidatos vão poder controlar o próprio tempo durante o confronto direto. Temporais no Paraná causam pelo menos 4 mortes e deixam mais de 1.000 desabrigados. 12.000 radiografias do dedo numa cidade de 11.000 habitantes. Polícia Federal investiga desvio de recursos do orçamento secreto. Empresário brasileiro acusado de agressão por 11 mulheres é preso nos Emirados Árabes. Imagens inéditas mostram políticos apavorados no Congresso americano durante invasão de apoiadores de Trump. Turistas italianos são baleados ao entrar por engano em uma comunidade no Rio de Janeiro. Ator conhecido como o guardião de Hogwarts na saga Harry Potter morre aos 72 anos. Who'd like to come and say hello? Ataque em galeria de arte. Ativistas jogam sopa de tomate num quadro de Van Gogh.
a capital da cultura árabe e islâmica. Vamos conhecer Sharjah, vizinha a Dubai. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. 2 turistas italianos foram baleados ao entrar por engano em uma favela no Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Motoristas de aplicativos que tiveram as contas excluídas pelas empresas têm recorrido a um mercado paralelo para continuar trabalhando. O esquema coloca em risco a segurança dos passageiros. Isso porque criminosos se aproveitam da fraude para agir, como você vê agora nesta reportagem exclusiva. Veja agora outros destaques do dia. Empresário acusado de agressões e crimes sexuais é preso nos Emirados Árabes. Turistas italianos são baleados ao entrar por engano em comunidade do Rio de Janeiro. O dia de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva há 16 dias das eleições. Ativistas jogam sopa de tomate em quadro famoso de Van Gogh. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar os suspeitos que atiraram em 2 italianos. Os turistas foram baleados depois de entrar por engano numa comunidade dominada por traficantes. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. 2 turistas italianos foram baleados ao entrar por engano numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Vamos ver outros destaques dessa edição. O empresário Thiago Brenan, acusado de agredir uma mulher numa academia em São Paulo, foi libertado depois de pagar fiança. Ele foi preso nos Emirados Árabes. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois da explosão numa mina de carvão na Turquia. Censura na Nicarágua. O governo aprova uma lei para controlar a produção cinematográfica e de audiovisual. O ministro das Finanças britânico é demitido em meio à crise política e econômica. O empresário Thiago Brenan, acusado de agredir uma modelo e preso pela Interpol em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, foi solto depois de pagar fiança. Ele vai responder ao processo de extradição em liberdade. Hoje, Brenan foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público de São Paulo. Agora, ele é suspeito de ter cometido vários crimes contra uma mulher que foi obrigada a tatuar no corpo as iniciais do nome dele. O caso teria ocorrido em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O empresário já era considerado foragido. Thiago Brenan teve a prisão preventiva decretada em setembro porque descumpriu uma ordem judicial de entregar o passaporte. Ele viajou para o exterior e não retornou ao Brasil. Ele estava foragido, acredito eu que contando assim, estou em Dubai e aqui ninguém vai me pegar, estou aqui nos Emirados Árabes. Como ele mesmo disse numa das publicações, eu sou homem, branco, poderoso, um discurso de quem fala intocável. E não foi bem assim. A agressão à modelo Helena Gomes aconteceu no mês passado em uma academia na zona oeste de São Paulo. Nesse caso, Brenan é investigado por lesão corporal e corrupção de menores, já que também teria incentivado o filho a ofender a modelo. Pelo menos outras 10 mulheres o acusam de estupro, cárcere privado, tortura, ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal e divulgação de cenas que violam a intimidade sexual das vítimas. Brenan nega as acusações.